Olá pessoal, mais um dia, Tarô Cognitivo Comportamental, episódio 7, estamos chegando lá. Carta número 6, Os Namorados, né? Que vai falar sobre o quê? Vai falar sobre livre-arbítrio, iniciação, ausência de prazer para ter foco, que no caso ali está escrito como castidade, virtude ou vício. Né? Então vamos começando mais um vídeo, nessa longa caminhada na jornada do herói. Bom, como a gente tinha visto nos últimos episódios, como eu sempre acabo falando no começo dos vídeos, nos últimos episódios falamos sobre a carta do Papa, que significa o quê? Significa o dever, a transcendência, né? Transcender os limites dentro do seu projeto de vida, né? Sobre pensar, raciocinar, né? E os objetivos em questão do seu projeto. Para quem está chegando no canal agora, vou dar um resumo muito rápido. É mais ou menos assim, você tem um projeto e esse projeto ele tem um ciclo, né? E o tarô vai mostrar esse ciclo. Igual que é interessante saber sobre esse ciclo, sobre qualquer projeto ou objetivo que você tenha. É que você consegue saber aonde você está, né? E saber aproximadamente o que pode estar acontecendo com você dentro do seu projeto. Se ele está na fase de planejamento, se ele está na fase, se ele já foi construído ou não, né? Se está na fase de união, e aí vai. Né? São 22 caminhos, porque são 22 arcanos ou cartas, arcanos maiores, né? Dentro do tarô. Tem os menores também, mas eu vou falar só dos maiores. Né? Então, nos últimos capítulos que a gente esteve, a gente falou do louco, é onde começa o objetivo seu, a sua busca, a jornada do herói, né? Onde você sai à busca do que você quer, largando tudo, desconectando com tudo e com toda aquela vontade. Depois vem a carta do mago, que é a concentração, é um impulso criativo que você vai trazer do mundo das suas ideias para o mundo prático. Depois vem a papisa, que vai ser o duplo, né, o receptivo, é onde você vai começar a ter as dualidades sobre o que você quer, o que você não quer, é onde você vai começar a fazer o plano, né, porque a partir da papisa começa a ter a ramificação desse objetivo seu. Né? Por isso que a papisa vai significar o número 2 também, né? Depois vem a imperatriz é a força que vai agir dentro de você, né? E aí tem aquele triângulo, as 3 forças, que é o pensar, agir e a fé, né? Então é onde a imperatriz, seu projeto está em gestação, ele está sendo criado. Se for um trabalho, você está se preparando para um trabalho novo, para uma entrevista. Se for para um namoro, você está se preparando para esse namoro começar a sair, ele está começando a se desenvolver. Se for um casamento, então é todo o processo do namoro, noivado até o casamento. Se for comprar um carro, é todo o processo de juntar o dinheiro para comprar o carro, ou seja, o seu objetivo está em gestação. Depois vem o imperador. Então o objetivo ele se concluiu, só que não acaba aí. O objetivo ele tem um ciclo de vida. E aí agora que vai começando a complicar ou melhorar, dependendo dos caminhos que você vai seguindo de acordo com o seu objetivo. Aí vem o Papa, aí o dever, o respeito que você vai ter com o que você construiu, a sua missão, porque a partir do Papa, que é o 5º caminho, né, é onde você começa a ver que você criou uma missão para a sua vida, né, seja lá qual é o objetivo. Né. E agora, a gente vai para o 6. A carta 6. Vamos lá, como sempre, eu sempre acabo falando para vocês. É o sistema de autoanálise, onde a gente vai falar sobre os estímulos que são gerados dentro da gente e esses estímulos vão gerar respostas. E as respostas vão ter consequências. Né? Então, qual é a pergunta que a gente vai fazer olhando para essa carta? O namorado são 3 pessoas que tem ali, um anjo, né, lá em cima, né? Como é uma carta de 1750 esse desenho, então tem essa questão de anjos e tal. Mas é tudo simbólico, como eu sempre falo. O enamorado, ele vai estar ligado ao foco, ao livre-arbítrio e à iniciação. É a partir de agora que seu projeto ele começa, vamos dizer assim, a sofrer os processos de mutações ao longo do ciclo de vida dele, seja lá qual for. Essa carta também vai falar do foco. Por que do foco? Porque se você olhar essa carta, tem 2 pessoas distraindo o terceiro. A terceira pessoa, que é do meio, seria você.
né? Então, a gente poderia considerar que do lado direito seria a virtude e do lado esquerdo seriam os vícios, né? Então, dependendo para que lado você for, você não consegue sair dessa fase. O seu ciclo acaba aí. Tudo que você fez acaba por aí. Então, essa carta está ligado também ao livre-arbítrio, porque é a partir daí que você começa a escolher mais coisas dentro do que pode se escolher, né? Então, como eu estava falando, né? Agora estamos numa fase de foco, né? Então você tem que ter foco sobre o projeto seu, seja lá qual for. Se for namoro, se for um carro que você quer comprar e já comprou, né? A iniciação da caminhada, como ela começa agora, vai depender também como a outra parte vê o seu projeto. Agora você vai começar a ter contato com outros, né? Porque a partir antes do sexto caminho, muito só era você, né? Praticamente, vamos dizer assim. Agora você vai depender de outras pessoas, por isso que tem os vícios e prazeres, né? Então, vamos imaginar que você quer ter um relacionamento sério, mas você ainda tem alguns vícios, vai ficar difícil você manter essa relação, tá? Ao mesmo tempo, vamos imaginar, de novo, você está querendo ter esse relacionamento sério, mas você só quer o prazer desse relacionamento, você não quer ter as responsabilidades. Então também você vai ter problema. Se for em um trabalho é a mesma coisa, né? Agora, vamos falar do quê? Quais são os estímulos que envolvem esse arcano, né? Então, os estímulos que vão acabar gerando nessa fase, que você teria que ter, seria o foco, envolvimento afetivo, ou seja, você tem que se envolver com o que você criou. Você tem que se envolver com o que você conseguiu. Se não tiver envolvimento, você não consegue passar dessa fase, né, de ciclo do seu projeto. Vai ter também as provas. Vai ser outra coisa que vai estimular você, vai ser as provas. Por exemplo, vamos imaginar que um dos seus objetivos era construir um bar. E agora começam as provas, né? Então, de ter cliente, ter que correr atrás de propaganda, ter que correr atrás de pagar funcionário, né? É agora que começa a luta, né? Por isso que a carta Os Namorados, partindo do ponto de vista mais físico, um nível mais físico da vida, né? Sem levar para questões mais sutis, ela vai falar muito sobre a questão do envolvimento, né? O quanto você vai ter capacidade para se envolver com o que você criou, né? Tendo os estímulos de prova, luta, integração, o foco, também começa a gerar algumas respostas dentro de você. As respostas negativas que vão começar a surgir é o sentimento de impotência, infidelidade e falta de prumo, né? Ou seja, sempre tendendo a querer desistir. Porque toda luta sempre acaba havendo aquele sentimento da gente falar assim, pô, acho que eu vou parar, acho que eu vou desistir. Então, nessa fase do seu projeto, onde você acabou de criá-lo, né? Ao lado do imperador, encontrou sua missão, ele mesmo assim ainda vai surgir os sentimentos negativos de impotência, de infidelidade com você mesmo, com o seu projeto, né? Isso é comum acontecer ainda, né? Por outro lado, tem as respostas que dentro de você que vai sair, que são as respostas positivas, que podem sair nessa fase, que seriam os encadeamentos, as coisas começam a se encadear. As coisas começam a se conectar, melhor dizendo, né? Por quê? Porque vai ter uma resposta chamada maioridade, né? É onde você começa a amadurecer o que você começou lá atrás, né? Começa a tomar forma, né? O seu projeto, o seu objetivo. E também uma resposta às combinações, você começa a fazer conexões com uma série de coisas. Então, vamos imaginar assim, você começou um trabalho. Vamos falar de trabalho agora, por exemplo. Você começou um projeto de montar um restaurante, de repente, para fazer determinada coisa, passa um tempo, esse restaurante começa a vender outras coisas que você não tinha em mente antes, né? De repente era para fazer, sei lá, self-service e acabou virando uma pizzaria, ou é um self-service mais a pizzaria. Por quê? Porque começa a ter combinações de ideias, né? Isso vai ser as respostas positivas que vai acontecendo, né? Isso se você conseguir fazer esses trabalhos, né? Entre manter esse equilíbrio, né, do envolvimento afetivo, da integração com o seu projeto, né? Ter o livre-arbítrio significa também ter responsabilidade. Quanto mais liberdade você tiver em alguma coisa, mais responsabilidade você vai ter. Por isso que é difícil ter liberdade às vezes.
Certas pessoas, às vezes, quando tem muita liberdade, elas se perdem, porque elas não conseguem ter essa responsabilidade, né? Isso não tem a ver com bom ou ruim, isso tem a ver com uma forma que a pessoa foi criada, vamos dizer assim, foi treinada, mas que nada que não dê para treinar novamente, né? Vamos começar a entrar nos 4, colocar o videozinho para cima, vamos entrar agora nos 4 etapas do homem, né? As 4 formas do homem: mental, emocional e físico. Espiritual seria também, mas no caso aí vamos falar só de 3 dessas 4. No mental, amor pelas belas formas, né? Então, assim, como a carta do namorado também fala sobre amor, a gente pode traduzir a gente gostar incondicionalmente sobre aquilo que a gente criou, né? Seja lá o projeto seu que você criou, você tem que estar apaixonado por ele, né? Porque se você não estiver apaixonado pelo que você criou, seja lá o que for, ou conseguiu, você também não passa dessa fase. Seu projeto vai começar a morrer daqui a um tempo, o seu objetivo, né? Então é muito interessante você gostar do que você fez. Exemplo, música. Às vezes sua música pode até não estar boa para determinadas pessoas, mas se você gostar dela, você consegue melhorar, você tem paciência para melhorar. Vamos imaginar que você não cantou bem, aí você tem paciência para estudar. Vamos imaginar que você não tocou bem, você tem paciência para mudar a harmonia. Agora, se você não se apaixonar por aquilo que você fez, dificilmente você vai sair dessa fase, né? O interessante que eu peguei é o significado da palavra artes. A artes é interessante, a habilidade ou disposição dirigida para a execução de uma finalidade prática ou teórica, realizada de forma consciente, controlada e racional. Ou seja, a parte mental que você tem que ter agora bem trabalhada seria como eu acabei de falar dos textos. Você vai ter que adquirir uma habilidade, você vai ter que ter uma disposição dirigida para executar as coisas, você tem que dirigir esse pensamento, tem que convergir ele para um ponto só para ele ter um foco, né? E realizar de forma consciente, né? Diminuir um pouco os sonhos, que é importante também, mas nessa fase não, né? E controlar de forma racional, né? Quando a gente fala forma racional, é a forma, vamos dizer assim, estratégica também, né? Tudo tem um pouco de emoção, né? Mas você tentar trabalhar um pouco mais estrategicamente sobre o seu objetivo. Então, só para recapitular, a parte mental, né? Você tem que estar bem consciente que o que você fez, você tem que estar gostando, né? Apesar de falar mental e falar de gostar e amor parece estranho, porque se joga o amor como questões emocionais, mas a ideia também a gente pode tirar sobre gostar ou amar alguma coisa de forma consciente, né? O problema é quando a gente gosta de coisas inconscientes, aí está ligado mais à paixão, né? Porque a gente não sabe bem de onde vem. Geralmente a gente gosta das coisas quando a gente conhece mesmo, né? Pelo menos esse é o meu ponto de vista, claro. A parte emocional dessa etapa é a dedicação e sacrifício. A carta do enamorado, se vocês for ver, então você tem que estar bem ciente do que você quer, e você tem que estar bem dedicado, né? Por isso que tem as duas outras pessoas do lado que você também pode jogar como dedicação e sacrifício, sempre fazendo essas analogias. Então, quando você olhar essa carta, se seu projeto já estiver mais ou menos aí, você está começando já a ter o foco para as coisas, né? Você já iniciou essa jornada, seja lá qual é o objetivo, você sempre lembrar que agora você vai ficar a cargo dessa dualidade entre dedicação e sacrifício, entre prazeres, só querer prazeres, ou cair para os vícios, ou, desculpa, falei besteira, ou ir para o lado da virtude, ou ir para a parte dos vícios, né? E assim por diante. Agora, falando da parte física desse projeto todo, né? Que aí eu falo das consequências, né? As consequências dessa dualidade entre virtude e vício dentro do seu projeto nessa fase, né? Vai estar ligado aos desejos. Então você tem que sacrificar esses desejos pelos seus ideais, né? É aquela ideia, quanto mais próximo o seu ideal estiver perto do seu potencial orgânico, mais sucesso você vai ter, né? Uma frase interessante que tem do Joseph Paul
Oswald Wirth, que foi um tarólogo, foi maçom também, e artista e uma série de coisas. Ele tem até um baralho que ele mesmo desenhou do tarô. Ele fala que é nessa fase que começa a trajetória, né? É quando o homem terminou a sua formação, né? Mas ainda não começou o seu trabalho, mas aqui é o início, né? Aqui é onde vai começar realmente todas as ramificações possíveis, de variáveis possíveis dentro do ciclo do seu trabalho. Por que eu falo do ciclo? Porque é como eu falei, tudo dentro da tradição do tarô ou esotérico tem um começo, meio e fim, né? Nada é para sempre, né? Então, a diferença é, se você saber mais ou menos as etapas de onde está seu objetivo, as etapas de onde está seu projeto, você consegue chegar num fim saudável, ou seja, o fim da jornada do herói. Além de você concluir o seu projeto, você ainda conquista uma série de questões emocionais, afetivas, físicas, mentais, a mais dentro disso. O grande problema, talvez, e aí penso eu, claro, é que a gente dificilmente termina as coisas, né? A gente começa uma coisa, né? A gente não sabe a etapa que a gente está dos nossos projetos, dos nossos objetivos de vida, né? E o tarô, e junto com as questões esotéricas, assim como a astrologia também, entre outros sistemas, vamos dizer assim, dentro do esoterismo, eles sempre mostram esse lado sistemático da vida, né? Que ao longo do tempo também foi confundido com questões mais espiritualizadas e tal. Não que não possa ter, mas o objetivo do meu trabalho em referente ao tarô agora é as questões mais físicas, no nível físico, né? Uma coisa mais... Falar objetiva também é bem exagerar, porque o próprio tarô é subjetivo, mas vamos dizer assim, mais no campo físico da vida, né? Para não falar espiritualidade. Desafios que você vai ter nessa etapa do início das primeiras ramificações do seu projeto, né? Você pode começar a ter problemas de má conduta, né? Antes você estava empolgado, agora não está mais, larga tudo, né? E a separação, divórcio, desordem são coisas que vão acontecer muito nessa etapa, justamente por causa dessa dualidade entre a virtude e o vício, né? Porque todo objetivo que a gente tem, seja lá qual é, a gente tem que ter determinadas virtudes e tirar os vícios para a gente chegar até o final dele, né? Ou pelo menos chegar até o final sobre alguma coisa dele. Se você tinha 100% desse projeto, no final do ciclo dele, que você consiga chegar com a maioria dessa percentual. Porque às vezes a gente começa um projeto e não chega com 100% dele, porque há várias mutações ao longo do caminho, né? Ou às vezes a gente não chega com nada dele, né? Exemplo, uma pessoa queria abrir uma loja, aí ele vende uma série de coisas para construir essa loja, ele constrói, quando chega daqui 2, 3 anos ele perde a loja, ou a loja ficou muito mais, ele acabou gastando muito mais na loja do que ele investiu, ou seja, né, nesse projeto dele, ele não conseguiu nem chegar de repente com 10, 20% do que ele tinha planejado, né? Então, dentro desses desafios, como está escrito aí, a prova a ser vivida dos riscos de ser seduzido por outras coisas. É nessa etapa que você tem que manter o foco. Quero que quando vocês estiverem próximo a essa etapa, seja lá quem tiver ou não tiver, ou estiver fazendo esses exercícios, né, olhe para esse desenho dessa carta, é só entrar na internet caso não tiver no vídeo e tal, ou se tiver o baralho de tarô, e lembre disso, né? Quais são os riscos de eu ser seduzido por outras coisas ao ponto de largar o meu projeto? E é engraçado do tarô que você pode estar usando isso para qualquer tipo de projeto, ou pelo menos uma boa parte dos projetos que podem ser comuns na vida de uma pessoa. Então, por exemplo, se é um casamento, então quantos riscos não tem para você não conseguir casar? Traição, falta de dinheiro, saúde, e aí vai. Se for um emprego, o mesmo processo. Quantos riscos que você pode ter, ser seduzido ao ponto de você conseguir esse emprego? Preguiça de acordar cedo, não ter estudado para conseguir determinada posição, né? Sei lá, de repente você pegou e você tinha algum vício com bebida que atrapalhou, ou algum tipo de droga ilícita que pode ter atrapalhado. Então, sempre olhem para esse sexto caminho, que é a carta 6,
que é o 7º caminho, mas é a carta 6, porque a carta do louco é a carta 0. E lembre disso, né? Que agora você vai estar diante das virtudes e as seduções. E aí você tem que lutar contra isso para passar para a próxima fase, né? E é isso, pessoal. Mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou tentando fazer o mais resumido possível para não ficar tão chato também, porque, como eu já falei uma vez, cada carta do tarô dá para escrever um livro, né? E ainda dependendo da ramificação que você pode estar trabalhando dentro do esoterismo, né? Se for uma coisa mais espiritualizada, for algo mais histórico, então tem muita. O que eu quis fazer é pegar um conhecimento do esoterismo e misturado com os comportamentos, né, cognitivo, porque tem a ver com a forma que você vai interpretar as informações, né, e comportamental é a forma que os comportamentos que você vai ter. Então tentei misturar essas coisas com alguma coisinha, mas muito, muito pouco, da psicologia comportamental, né? O importante saber é o seguinte, resumindo e finalizando, você tem um projeto e esse projeto ele tem um começo, meio e fim. Existe um ciclo nele. Você começa com uma ideia, e aí essa ideia ela começa 100%, e nem sempre você chega com esse 100% até o final do ciclo do seu projeto. O mais importante, e talvez o ideal, é a gente chegar com a maioria desse percentual de esforço até o final dele, né? Para que isso aconteça, alguns planejamentos têm que ser feitos. E isso é difícil, mas dá para fazer. Exige muita disciplina, né? Se conhecer principalmente, essa é uma parte bem difícil, e força de vontade. O tarô e a tradição esotérica mostra isso, né? Ela mostra a jornada do herói, né? Como que o herói começa e como ele chega no fim dele, aprendendo uma série de coisas e fazendo uma série de coisas. Esse herói, no caso, somos nós, né? Que estamos